Uma coisa que é muito interessante, quando eu penso sobre aquilo que eu tenho interesse em construir, eu paro para pensar naquilo que eu tenho disponível. O que eu tenho disponível para fazer aquilo que eu desejo fazer? Quando eu penso em relação a isso, eu percebo que não poucas vezes Deus ele multiplicou, ele fez um milagre, mas segundo aquilo que foi apresentado para ele. Então foi apresentado parte do que era necessário e Deus veio com o restante necessário para que algo tivesse todos os elementos necessários para ocorrer aquilo que deveria ocorrer. E quando eu paro para pensar sobre aquilo que eu tenho para alcançar aquilo que eu preciso, eu começo a olhar para as minhas mãos para ver o que eu tenho de recurso, o que eu tenho de recurso financeiro, o que eu tenho de recurso de conhecimento, o que eu tenho de recurso de influência, de amizades, de networking. Por exemplo, na questão do fator conhecimento. O fator conhecimento, muitas vezes a gente pensa que nós precisamos saber tudo aquilo que é necessário para que nós façamos algo. Não, antes de eu fazer isso aqui, deixa eu estudar toda a enciclopédia, todos os artigos que se falam sobre isso para que eu tome uma decisão quanto a isso. Cara, quando na verdade, muitas vezes, não precisa de tanto assim. Quando eu paro para pensar nisso, um desses fatores que eu vejo que considero é o fator tempo. E quando eu coloco o fator tempo, a minha mente, muitas vezes, coloca para mim como se esse fosse um fator escasso, como se fosse algo que eu tivesse pouco. Mas em Eclesiastes 3, a partir do verso 1, fala assim, ó, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Aí começa a falar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo